Essa foi a... Essa é a dança... Não é... Ahá, escute com atenção. É isso aí. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Fala, galera do canal dos Guardiões, estamos aqui para mais um vídeo. Pode passar aí, a gente corta qualquer coisa. É. Fala, galera do canal dos Guardiões, nós estamos aqui para mais um Siga o Mestre. Hoje o tema é especial, eu sou o Pastor Matheus. Eu sou o João. Nós estamos aqui para um vídeo top, né, João? Exatamente. Você tá bem, João? A gente tá num cenário diferenciado hoje. Diferenciado. A gente tá aqui fora da nossa igreja. Você não sabe aqui o estacionamento da nossa igreja aqui aí, da IBB. Tem uns carros parados aqui. Tem uns carros parados, umas motos do pessoal aí. Nossa, e a moto do pastor ali, vermelha. Filma ali, Vitinho. A moto do pastor. Olha aí. Top, né? Tamo aí, cara. E por que a gente... É um quadro que fazia tempo que a gente não gravava, fazia tempo que a gente não vinha. Mas vamos lembrar, galera, o que é o nosso Siga o Mestre. O que é o nosso quadro do Siga o Mestre, Matheus? Siga o Mestre são valores do reino de Deus, valores que Jesus nos deixou e a gente precisa seguir. Igual aquela brincadeira quando... Você já brincou de Siga o Mestre quando você era criança? Já brinquei, Siga o Mestre. A galera faz uma filinha e todo mundo tem que imitar o que o primeiro da fila faz. Então, se o primeiro da fila pula, o de trás pula. Se o primeiro da fila abaixa, o de trás abaixa, entendeu? E é assim que funciona a brincadeira do Follow the Master. Tô deixando internacional. É isso aí, João. Então, a gente tá querendo ensinar valores, porque a Bíblia fala que a gente tem que seguir a Cristo, ser como Cristo. É verdade. Então a gente tá ensinando algumas coisas que a gente aprendeu da Bíblia, para que vai facilitar a gente ser como Cristo. Pra você que tá em casa, tá nos assistindo, pra você seguir o Mestre assim como a gente tem seguido. A gente não tá falando que a gente é perfeito, né, Matheus? Longe disso, né, João? Mas a gente tá falando que a Bíblia nos ensina como ser melhor e mais parecido com Cristo. É isso aí. E se você não é inscrito no nosso canal dos Guardiões, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, passa pra sua galera da escola. A gente vai falar de um tema que tá, João, hoje em dia esse tema tá, cara... Em alta. Muito assim, muita gente sofrendo, em muita demanda. gente passando. Nós vamos falar sobre ansiedade. E é uma coisa que muita gente sofre e nem sabe sobre. Mesmo, tem os guardiões aí que a gente sabe, muito tempo em casa, pandemia, longe da escola, dos amigos da igreja, o coração fica aflito e a gente acaba sendo tomado pela ansiedade. Exatamente. Né, João? A gente é uma coisa que tem que falar, porque tem muita gente que sofre e nem sabe o que é, como lutar contra isso, o que a Bíblia fala disso. A Bíblia fala sobre ansiedade também. Tem que o diz pela iluminação natural que veio aqui. Nós vamos falar... estúdio, né? É, olha aí, cara. Quer uma luz melhor que o sol? Não tem. Não tem. E como o João falou, são valores da Bíblia, valores que Jesus nos deixou através da sua palavra. E a gente vai usar o texto de Filipenses hoje. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Então, se você está na sua casa e tem uma Bíblia, pega lá. Se você não tem, vai no Google, digita lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vai aparecer o versículo para você. Eu vou ler o texto aqui, ele diz o seguinte, ó, João. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você acha que a galera tá com muita ansiedade hoje em dia, João? Acho que sim, cara. Muita coisa acontecendo, né? Gente presa em casa, nova realidade. Às vezes pressões, a pressão que a gente bota na gente mesmo, pressão que a gente sofre de alguém falando que a gente não consegue fazer as coisas, alguém falando que a gente tem que ser muito melhor do que a gente é. Às vezes em casa a gente não tá conseguindo estudar igual conseguia na escola e a gente fica como? Coração ansioso, aflito. Às vezes os nossos amigos ficam tipo, cara, você não consegue, você não vai dar certo. E o nosso coração fica cheio de ansiedade. O que é ansiedade? É uma expectativa por realizar algo que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, vamos lá, eu tô ansioso porque tá chegando uma prova. Então eu fico preocupado, eu fico com medo, aquilo gera um sentimento ruim no meu coração. Ou eu tô ansioso porque eu não consigo resolver um certo problema, ou eu tô ansioso porque meus pais estão com dificuldade em casa. Então essa ansiedade é um sentimento que é ruim no nosso coração, porque gera medo, não traz paz, sabe? Gera essa desconfiança, a gente fica apreensivo. Tem gente que fica bravo quando tá ansioso, tem gente que come demais quando tá ansioso, tem gente que fala palavrão, que responde. Então
é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, né, João? O problema não é a gente ter esses sentimentos, mas sim a gente confiar em Jesus, a gente lançar sobre ele isso. Porque quando tem uma prova, é normal a gente ficar nervoso, é normal a gente ficar com frio na barriga, é normal a gente ficar, de repente, a gente ficar pensando nisso e tal. Mas o problema é quando a gente deixa isso consumir a gente. Se torna isso uma ansiedade. se torna uma ansiedade, algo que fica maior que a gente. E aí começa a se tornar algo que não é certo. Quando isso se torna maior do que a nossa confiança em Deus, por exemplo. É verdade. A gente acho que isso é muito comum, a gente sempre recorre para Deus. Mas às vezes quando tem problema a gente fala, não, mas deixa que esse eu cuido, Deus, porque esse daqui eu quero cuidar. A gente acha que a ansiedade fica tão grande que a gente esquece que Deus está no controle de tudo, Deus está no comando de tudo, e a gente começa a ter dúvidas, a gente começa a ter medo, aflição. Acho que daí fica um ponto a mais, assim. O que a gente tem que entender, Guardiões, é o seguinte, o texto que a gente leu fala, não andei ansioso por coisa alguma, ou seja, eu não posso deixar que esse sentimento tome o meu coração, e ao contrário disso, é o entendimento que você falou, eu preciso descansar em Deus, então eu não posso deixar que a ansiedade tome o meu coração, mas eu preciso descansar em Deus. E o que acontece quando eu descanso em Deus? Como que eu faço isso na verdade? Como que o texto mostra pra gente que eu posso descansar em Deus, João? Oração e súplicas lançando sobre Deus toda a ansiedade. É isso aí. Tem um versículo em Mateus que fala assim, por que vocês ainda andam, eu não sei certinho, mas ele fala assim, por que vocês ainda estão preocupados? Quem de vocês consegue acrescentar 1 hora sequer na sua vida ou no seu dia? Cara, esse texto nos mostra que por que a gente está preocupado? Não é a gente que tem o controle das coisas, Deus tem o controle das coisas, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o universo nas mãos deles. Às vezes, como uma situação difícil, como essa de pandemia, a gente tende a pensar que Deus perdeu o controle das coisas. A gente olha para o mundo e fala, puxa, mas acho que Deus perdeu o controle. Tá 2 anos já de pandemia, o que vai ser da gente, não sei o quê. Mas Deus continua no controle, Deus continua soberano, o plano de Deus continua em pé. E por isso que a Bíblia fala para a gente confiar nele, entregar nossas ansiedades e súplicas para Deus, porque Ele que pode fazer alguma coisa. E nesse processo de fazer descansar, lembra da sua devocional, Guardião? O seu task com Deus, seu tempo a sós com Deus, é nesse momento, no seu task com Deus, que você vai lá, vai pegar a sua Bíblia e vai apresentar, como o texto falou, eu vou apresentar diante de Deus aquilo que está no meu coração. Se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho alguma coisa, eu vou colocar isso diante de Deus. E aí que vem o segredo, João, quando eu apresento isso diante de Deus, quando eu apresento essa minha ansiedade, a paz de Deus vem sobre a minha mente e o meu coração. Então, Guardião, você não precisa ficar ansioso sobre a escola, sobre a igreja, sobre os seus pais. Você pode apresentar isso diante de Deus. Você pode apresentar isso e dizer, Deus, está aqui o meu coração. E aí Deus vai te recompensar com a paz. Deus vai te recompensar com um sentimento de confiança e o seu coração então vai ficar cheio de paz. E uma coisa que eu gosto muito desse texto de Filipenses, sempre me chamou muita atenção, é a parte que ele fala da paz que excede todo entendimento. É verdade. Às vezes a gente como ser humano, ou pessoas, a gente quer entender e saber de tudo. Acho que até por causa da nossa educação, então a gente sempre fica, por que isso está acontecendo? Por quê? Por que eu me sinto assim? Por que isso acontece? Por que isso vai desse jeito? Por que isso não é desse jeito? Mas a Bíblia fala que é uma paz que excede tudo isso. A gente não precisa entender o porquê. É algo sobrenatural, é algo que vem de Deus. Então a gente não precisa... A gente precisa se livrar um pouco dessa necessidade desse peso de querer entender, de querer fazer sentido das coisas, porque a paz de Deus excede todo e qualquer entendimento que a gente precisa. O recado que a gente veio dizer hoje no Siga ao Mestre, então, é, primeiro, não andem ansiosos. Esse sentimento às vezes vai vir, e o que você precisa fazer? Lembrar do seu task com Deus, pegar sua Bíblia, ir para o seu tempo de oração e apresentar isso diante de Deus. E aí a paz de Deus vai inundar o seu coração. Então o conselho do Siga ao Mestre hoje é, nesse tempo de pandemia, não fique ansioso, mas viva em paz. E a paz que excede todo entendimento. É isso aí, João? É isso. Então, o recado do Siga ao Mestre de hoje é esse. Siga o nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe. Se você tem um amigo que está sofrendo de ansiedade, manda esse texto para ele. Fala assim, ó, vou orar por você para que a paz de Jesus alcance o seu coração. Essa paz que tira aquele nervoso, aquela ansiedade, vai encontrar o seu coração. E sabe uma coisa, agora para fechar, uma coisa que é muito boa. A gente vê vários exemplos na Bíblia, vários exemplos na vida. Uma coisa que faz muita diferença na hora de lutar contra a ansiedade. Que é, João? Pessoas ao nosso redor. Ter amigos por perto. Ter amigos, o conselheiro do seu PGM, o pastor, seu pai e sua mãe.
pessoas gente por que perto. vai ajudar a gente a ficar perto de Jesus. Às vezes, nesse momento, a gente tem o impulso de querer lutar sozinho. É Mas não é assim que funciona. Até Jesus, quando sabia que ia pra cruz, estava aflito, foi orar, ele chamou foi os orar e discípulos. chamou 3 discípulos para orar com ele, É verdade. para ter gente perto dele. É verdade. Então, guardião, fica aí a dica do Siga o Mestre de hoje. Se inscreva, tamo junto. Semana que vem tem mais Siga o Mestre. Vambora. É isso aí. Deus te abençoe, tamo junto. Um beijo no coração. Fechou? Valeu!